Estamos iniciando o 10º episódio da 5ª temporada do podcast Antes da Consulta, Eduardo. Terminando a temporada. Terminando a temporada e terminando o ano, né? Como tudo passa muito rápido. Demais. E a chuva veio? Veio mais fraca, hein? Precisava chover mais. Uns 3 dias seguidos. Uma chuvinha branda, mas contínua. Uns 3 dias seria o suficiente. Mas antes isso do que nada, né? Com certeza. E hoje teremos um assunto muito importante para a nossa audiência. Quero aproveitar para agradecer os nossos patrocinadores, Padre Albino Saúde, Mercavejo e Laboratório Santa Rita. Eduardo, você quer apresentar a nossa convidada? Vou apresentar. Com grande satisfação, a gente recebe a enfermeira Ludmila. Ela é professora do curso de medicina da Unifipa e ela é responsável pelo ambulatório de amamentação do Hospital Emílio Carlos. Enfermeira Ludmila, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, Ludmila. Posso começar? Pode começar. Então vamos lá. Ludmila, seja bem-vinda ao nosso podcast. Prazer enorme ter você aqui. O tema hoje falaremos muito sobre amamentação. Pensando nesse tema, quando que uma gestante deve começar a pensar com os cuidados já visando a amamentação? Na verdade, a preparação em si a gente vai começar após o nascimento do bebê, mas a conscientização a gente começa antes, no pré-natal. Então é importante a gente já vir falando durante todas as consultas, no mínimo 6 consultas aí de pré-natal, 6 encontros que a gente vai ter, preconizado pelo Ministério, pelo menos 6 consultas, de um pré-natal de baixo risco, e a gente já vir falando para que ela seja conscientizada, e que ela consiga aí já se preparar para amamentar ao nascimento do bebê. Essa pergunta que o João fez, ela é extremamente importante. Eu acabo vendo no meu consultório que se dá pouca importância, né? Nós sabemos que durante a gestação a mama sofre modificações. Sim. Ela cresce, os vasos sanguíneos ficam mais calibrosos, a areola acaba ou escurecendo ou ficando maior. Uhum. E talvez seja uma oportunidade de ouro desse obstetra identificar que aquela mama já é propensa a ter um problema de amamentação. Não esperar chegar a hora do parto para fazer esse diagnóstico, né? Exatamente. E aí, baseado em tudo isso, eu queria que você contasse para as mães de primeira viagem, qual é a principal dificuldade na hora de amamentar, no pós-parto imediato? O manejo com o bebê. Falta muito, Elas, quando tem grupos em UBSs, geralmente, quando eles fazem essas reuniões, ajudam bastante. Porém, pegar o bebê, ter esse manejo, ter essa ajuda imediata é fundamental. Nessa primeira hora de vida, ter esse contato do bebê na primeira hora de vida, ao nascer, já estimular o contato pele a pele e já estimular a amamentação, ainda em sala de parto, é de extrema importância. Cria vínculo, esse afeto aí entre mãe e bebê e também já estimula todos os hormônios da amamentação. Então vamos lá, o bebê nasceu. Aí, geralmente, quando é mãe de primeira viagem, aí vai colocar de um lado, coloca do outro, o bebê pega, não sabe se tá mamando, se tá saindo, se fez a pega. E aí? Qual é o modelo ideal? Existe uma posição que é perfeita para o bebê se encaixar? Não existe? Cada mãe é de um jeito? Como funciona isso? Existem a posição ideal. A posição ideal é sempre barriga com barriga. Então, a barriga do bebê colada na barriga da mãe. Existe a posição tradicional, que a gente vai colocar, a cabecinha e o corpinho encostado na mãe. Também tem cavalinho, que o bebê fica em pezinho na mãe. Isso a gente usa mais para mamilo plano, invertido, que dá um pouquinho mais de trabalho, às vezes, para o bebê mamar. Mas também não contraindica e a gente não precisa utilizar nada para isso. A gente não precisa utilizar bicos artificiais, nada disso. É só mesmo o posicionamento do bebê que ajuda. E quando o bebê gosta mais de uma mama do que da outra, que ele se identifica mais com uma mama do que da outra, a gente também pode utilizar a posição invertido, que aí a gente coloca a cabecinha do bebê e o corpinho fica abaixo do braço da mãe. Sempre, no sentido barriga com barriga. Nós sabemos que até o 6º mês, o ato de amamentar
é o suficiente para nutrir o bebê. Sim. Inclusive, não há nem necessidade da água, Não. teoricamente, né? Uhum. Agora, esse leite rico em proteínas, em anticorpos, em gordura, nem sempre ele sai com facilidade. E aí a gente tem aquelas crendices que a avó faz, a vizinha que é super especialista. Uma paciente que está tendo dificuldade em produzir leite, água inglesa, cerveja preta, 3 pulinhos na fogueira, isso funciona ou é folclore? Pelo amor de Deus, gente. Nada disso. A base do leite é a água. Então, tomar suco de uva, né? Ah, comer canjica. O pessoal às vezes aparece lá no ambulatório. Ah, eu já comi canjica para ver se melhora. É tudo mito, tá? A base do leite é água. Então, por isso que o bebê não precisa tomar água até o 6º mês de vida. Então, é só pôr no peito. E o que produz é água. Então, ingerir não é para ingerir em excesso toda vez que tiver sede, né? Porque o próprio organismo pede para a mãe a boca seca enquanto ela está amamentando, justamente para que ela se hidrate. E colocar o bebê no peito, o estímulo, né? A sucção, a própria sucção. Quanto mais o bebê for pro peito, maior vai ser a produção dela. Quanto mais estímulo essa mama tiver, mais leite ela vai produzir. Então, por exemplo, se teve um dia que ela percebeu, minha mama tá flácida hoje, parece que eu não tô produzindo tanto leite. O fator psicológico, às vezes, atrapalha um pouquinho também, se aconteceu algum problema. Mas é hidratação e colocar o bebê no peito para sugar. Então, aquele dia que a mama que tiver mais flácida é o dia que a gente mais vai colocar o bebê no peito, mais vezes. Ludmila, a mulher quando está gestante, ela entra no período, ela vai entrar em licença maternidade, ela tem lá os seus direitos. E a mulher quando está amamentando, quais são os direitos dessa paciente? Em que sentido? Ela tem direito a ter horário para amamentar? Sim, quando ela volta. Isso. Sim, ela tem 1 hora, né? Ela sai 1 hora antes do trabalho para amamentar. Aí ela vai combinar com a empresa, mas ela tem direito sim a continuar, porque geralmente eles voltam, né, com 4 ou 5 meses, né, dependendo da empresa aí, e aí acaba ficando esse 1 mês aí, ou às vezes 2, de amamentação ainda exclusiva do bebê. Então ela tem o direito sim. Então, né? Essa pergunta do João ela é provocativa. Tem alguns países que a licença maternidade é de 1 ano. E faz todo sentido, Com porque certeza. a mãe volta a trabalhar, a criança já tem dente, a criança já está ingerindo alimentos sólidos. No nosso país são 4 meses de licença maternidade. Acabamos de falar que até o 6º mês, a amamentação exclusiva. Preconiza. Aí vamos pegar a Catanduva. Você trabalha na Fundação Padre Albino e você mora no Nova Catanduva. Não adianta você sair 1 hora mais cedo e durante o dia a criança não vai mamar nada? Exatamente. Então, não há um contrassenso? Quem fez a lei vai fazer pelo menos por 6 meses. Fique em casa, né? Exatamente. Porque eu acho que é minha impressão, gostaria de ouvir a tua opinião, o retorno ao trabalho acaba sendo um desestímulo à amamentação. Com certeza. Né? Muitas empresas, não é o caso da fundação, né? Que nós temos a sala de apoio à amamentação, no qual a funcionária pode ir lá e tá retirando esse leite. E ela tem essa praticidade de levar para casa esse leite que ela retirou, ou até mesmo deixar para doação, né? E aí, na maioria das vezes, elas acabam levando acabando fazendo o estoque delas, né? Para o próprio bebê. Mas, infelizmente, isso não é toda empresa que tem essa facilidade, essa flexibilidade. E aí, acaba sendo realmente um desestímulo, né? Para que ela pare com a amamentação. Acaba iniciando a fórmula. Infelizmente, isso acontece bastante. Mas nós temos também a possibilidade, que a gente orienta, dela ir retirando esse leite e ir fazendo um estoque congelando. Esse leite, ele não perde propriedades, ele pode ficar até 15 dias no congelador. A mulher, quando ela está amamentando, tem muitas mulheres que produzem muito leite, né? E ela pode doar. Deve. Né? E aí a gente tem o banco de leite, é isso? Exatamente. O que é o banco de leite? Como ele funciona? O banco de leite, ele funciona das 7 às 5 da tarde, né? As meninas estão lá, então, o tempo todo para auxiliar. Elas atendem também essa sala de apoio à amamentação. Então, a paciente que não tem
não tem um jeito, né, de tirar em casa, não sabe fazer a ordenha manual, ou não tem bombas, né, para poder estar retirando esse leite, ela pode estar indo a qualquer momento lá nessa sala de apoio à amamentação. No horário que ela funciona 24 horas. No horário que as meninas do banco de leite não estão lá, as enfermeiras da maternidade, elas fazem esse atendimento. E aí ela pode estar tirando para doação. Ou também ela é orientada, pessoas aqui da região, as meninas do banco de leite vão em casa buscar. Elas podem estar fazendo estoque, não precisa nem vir trazer o leite. Entendi. Aí ela tira, congela. Congela, fica até 15 dias. E o banco de leite fornece os vidros já, né, esterilizados. E aí é só fazer o estoque mesmo. Vem um kit, na verdade, né? Vem o gorro, vem a máscara. E aí mais as orientações que elas passam para os pacientes para poder estar retirando esse leite, sem contaminação. Esse é um assunto bem interessante. As pessoas conhecem o banco de sangue, né? E a gente vive um momento crítico com necessidade de vários tipos de sangue. Esse assunto do banco de leite é extremamente importante. A maioria das pessoas conhece banco de sangue, né? Sim. E atualmente a gente vive um momento com a necessidade de vários tipos de sangue. E o banco de leite, ele permite que aquelas crianças prematuras, que a mãe ainda não consegue produzir leite, eles tenham alimento, né? Então, doar leite é algo realmente muito importante, porque você vai estar ajudando crianças que nasceram um pouquinho antes da hora e que só tem aquela fonte de alimento. Exatamente. Né? Então, é uma atitude fantástica. Em que momento você pode doar leite? Então, assim, o João disse, produz muito, mas o que é produzir muito? O bebê mama, mas ainda a mama fica cheia. Como essa mãe que está amamentando consegue perceber que, a minha produção é além do que realmente o meu bebê precisa. E eu queria que você contasse também da produção de leite quando é gêmeos. A mama trabalha mais? Sim. Quando em questão de aumento, né? Então, quanto mais o bebê vai pro peito, maior vai ser a produção. Então, quando que a mãe vai perceber? Então, o bebê ficou lá o tempo que ele vai ficar o maior tempo até ficar satisfeito. Após isso, mesmo assim, a mama continua cheia. Ela sente a mama cheia. E aí, porque ela vai sentir a mama mais pesada, né? E aí, ela vai sentir a necessidade de tirar, porque isso vai começar a incomodar ela. Vai aumentando, né, vai engurgitando, e aí ela sente a necessidade. E aí, neste momento, ela pode estar doando. Importante também, as mães de prematuros, né, como foi citado, nós deveríamos, nós profissionais da saúde, deveríamos aí sempre incentivar essas mães a estimular em casa também. Porque o leite dela, a gente fala que o leite vale ouro, mas o dela eu acho que vale diamante, porque ela produz exatamente para a idade gestacional que ela pariu. Então, se o bebê nasceu de 32 semanas, ela está produzindo um leite para 32 semanas. Foi uma publicação aí que o Ministério da Saúde, uma nota que eles lançaram, que é bem interessante. Então, ela produz exatamente... Então, o leite dela é muito mais calórico. Porque o que eu preciso para um prematuro? Eu preciso que ele ganhe peso, né? Mais rápido possível. E aí, ela está... Então, por isso que a gente tem que incentivar. Porque ela está produzindo exatamente o leite para a idade gestacional dela. Que legal, hein? Muito interessante esse dado. Aqui... pode falar. A segunda pergunta era de gemelar, né? Uhum. Do gemelar, ela vai produzir, às vezes ela não vai conseguir doar, mas se ela tiver esse estímulo aí, quanto mais estimular, né, ela pode, para não ficar o tempo todo em função da amamentação, ela pode fazer a amamentação junto, então colocar os dois bebês no peito ao mesmo tempo, porque senão ela vai ficar o tempo todo, né, amamentando. Dá um trabalho. Né? Porque aí vem acabou aí o outro, né? Então, o ideal seria ela casar os horários e amamentar os dois juntos. Trigêmeos deve ser algo... passa fome, né, cara? Chora. Trigêmeos aí, às vezes, acaba tendo que complementar. A criança chora, e a mãe não vê, meu. Nossa, mãe. Bom, aqui no podcast nós temos uma preocupação em relação a todo tipo de serviço de saúde no setor público. Nós temos algum ambulatório específico para amamentação no setor público em Catanduva? Temos uma sala de apoio à amamentação,
faz em torno de um mês, né, que ela teve essa abertura. A faculdade também, a Unifipa, ela presta esse atendimento, mas aí é o pessoal da enfermagem, né? E aí ela atende às sextas-feiras, não vou lembrar o horário exatamente, mas as pessoas que procuram a unidade de saúde, que estão apresentando dificuldade na amamentação, elas são encaminhadas a essa sala. Entendi. Para atendimento. Necessariamente precisa ter um encaminhamento da atenção primária, do posto de saúde, ou a pessoa pode fazer uma busca ativa? Ela vai até Não, tem que ser encaminhado. Tá legal. A professora Ludmila nos disse uma informação muito importante, que é a existência de 2 ambulatórios públicos que oferecem assistência às mulheres que estão amamentando. Ou seja, a nossa população, caso encontre dificuldade, pode procurar um serviço municipal para as pacientes que moram na cidade de Catanduva e o ambulatório de amamentação do Hospital Emílio Carlos, que atende toda a micro-região de Catanduva. Então, havendo dúvidas, precisa conhecer mais, não conseguiu sanar essas dúvidas na tua cidade, você pode buscar o ambulatório que é público no Hospital Emílio Carlos. Nós falamos muito da importância da amamentação. Em que situações que você observa essas mulheres deixam de amamentar? A gente falou um pouquinho do retorno ao trabalho, mas fora essa situação, as mães, você percebe hoje que elas querem amamentar ou na primeira dificuldade elas acham difícil e preferem ir para o leite sintético? Infelizmente, a gente encontra muitas ainda lá no ambulatório que passam comigo que tem essa dificuldade. Então, qual que é a maior dificuldade? É a pega incorreta que causa, né? É um ciclo. A pega incorreta, ela causa uma fissura e ela causa dor, ela causa sangramento e a mãe acaba não querendo amamentar. Existem algumas mulheres que elas querem muito e aí mesmo machucadas elas ficam insistindo. Mas é como eu sempre digo, a amamentação é para ser prazerosa, não dolorosa. Então se tá doendo, tá errado. Alguma coisa tá errada. Então é a correção da pega. Tratar essa fissura, né, no ambulatório, inclusive, vou fazer a propaganda, né? Sim. Nós usamos a laser terapia e a gente tem ótimos resultados, tá? Às vezes ontem mesmo aconteceu de eu dar alta para uma paciente e ela não queria ir de alta. Ela falou, não, eu não posso mais voltar, né? Eu não posso continuar vindo aqui. E assim, já tinha cicatrizado as fissuras, o bebê já estava ganhando peso, então não tinha mais porquê ela ficar lá em acompanhamento com a gente, né? Mas a maior dificuldade é realmente a dor, né, que elas sentem. E se tá doendo é porque tá errado. Porque se o bebê faz a pega correta, abocanha a maior parte da areola, né, pelo menos 1/3 aí da areola, ele não vai machucar. Porque aí o mamilo em si, ele vai ficar livre. Ele vai ficar tocando no palato da boca do bebê, né, no céu da boca do bebê. E aí lá não tem pressão. O que tem pressão é a boca. E aí, quando ele abocanha errado, ele pega no mamilo. Então, ele fica fazendo essa pressão maior no mamilo. E aí é onde machuca. Durante o período de amamentação, nós temos algumas complicações. Você citou agora a fissura, né? E a mastite? O que é a mastite? Quais são os sinais e sintomas dela? Tem tratamento? O que essa mulher precisa fazer quando acontecer isso? Tá. Para que isso não aconteça, muita massagem. Eu sempre oriento os pacientes, massageie a mama, não deixe a mama, né, muito, porque quando a gente fica um tempo sem amamentar, ela enche de leite, ela vai ficar engurgitada. Então, a massagem é fundamental. Compressas, pelo amor de Deus, gente, não façam compressas frias, não façam compressas quentes, tá? Porque isso só atrapalha o processo. É só massagear e esvaziar a mama para que isso não aconteça. Aconteceu, como que a gente vai agir? Não contraindica a amamentação, tá? Então, foi diagnóstico de mastite, né, que é uma inflamação. Não vai contraindicar, a gente vai continuar amamentando sim, tá? Porém, muita massagem e tem que esvaziar essa mama. Em alguns casos tem que entrar com antibióticos, mas aí a gente tem que avaliar cada caso um caso, cada paciente uma paciente. Eu quero voltar pro ambulatório que você tem no Hospital Emílio Carlos e você disse da laser terapia, né? Mas essa é a única modalidade de tratamento?
Então, uma paciente com uma fissura, laser hoje é o padrão ouro, é a primeira opção. Olha, se nós não tivéssemos laser, quais seriam os planos alternativos para enfrentar essa situação? Eu queria também que você contasse qual é a média de pacientes que você atende por dia no ambulatório, para que a audiência tivesse uma noção de quantas pessoas têm dificuldade com amamentar. São 2 dias, né, que a gente atende, uma média de umas 10 pessoas por dia. Tirando, né, os dias que vão um pouquinho mais, um dia que temos menos pacientes, mas uma média de 10 por dia. Então, 20 por semana, né? E qual que foi a outra pergunta? Além da terapia com laser, quais são as outras estratégias de tratamento? Ah, sim. O ano passado, nós não tínhamos implantado a laser terapia no ambulatório. Então, para as fissuras, a gente recomendava passar o próprio leite, né? Corrigir a pega, porque é fundamental. Deixar a mama bem flácida, sempre massagear antes e ir passando o próprio leite, que ele também ajuda na cicatrização. O sol também ajuda na cicatrização. O sol, assim, até no máximo umas 9 horas da manhã. Tomar um pouquinho, uns 10 minutinhos de sol. Ajuda bastante. Até agora nós falamos da importância da amamentação, o estímulo, a realização dela, porém, quando a amamentação é contraindicada, quando que nós não podemos deixar a mãe dar o leite pro bebê? No caso da paciente ser portadora, né, de HIV, hepatite, então, nesse caso, é suspensa a amamentação, tá? Mas aí a paciente já sai do hospital com 4 latas de leite e ela já é encaminhada para o município para continuar, porque isso contraindica, então ela não vai poder ter de jeito nenhum. E aí, as medidas que a gente toma, existe uma medicação para parar com a produção de leite, que nesse caso é indicado, um enfaixamento das mamas, para ter essa compressão, para não produzir leite, né, e compressa fria. Por isso que as compressas não são indicadas, porque a compressa fria vai fazer vasoconstrição e aí para com a produção de leite. Ludmila, você disse que após o parto, esse contato da criança com a mãe é essencial por conta do vínculo que se cria. A criança consegue sentir o odor da mãe, né? A gente, Sim. cansado de ver, ela para de chorar. Sim. Passada essa fase, existe alguma outra complicação que acontece depois de meses amamentando? A pega está correta? O posicionamento do bebê? Existe alguma coisa que pode acontecer? Pode acontecer, por exemplo, entupimento de ductos, né? É mais raro, mas às vezes acontece. E como aí, que se trata isso? Na massagem também, sempre massagem. Eu sempre oriento. Gente, tem que massagear em movimentos circulares. Quando a gente sente, eu falo sempre, né, uma pilotinha, né? A gente tem que ir massageando até ela sumir. Em, assim, pouquíssimos casos, às vezes tem que entrar com medicação, mas é bem raro. Eu tenho visto, João, eu acredito que você também, a gente já tem um tempinho de formado, né? Na nossa época de residência, eu pelo menos não ouvia esse termo. Mas hoje eu ouço muito no consultório um profissional que, por conta da importância que tem a amamentação, tem auxiliado. Elas se chamam... doulas? Não, consultoras em amamentação. Consultoras em amamentação. Então, quem é a consultora? Tem que ser uma enfermeira, tem que ser uma biomédica, tem que ser uma fisioterapeuta. Então, qual é a formação técnica desse profissional? E todos falam a mesma língua, existem escolas, né? Como a gente vê na fisioterapia, não, essa escola defende essa estratégia, essa escola... Há uma universalização de conhecimento? Conta um pouquinho pra gente disso. As consultoras em amamentação não precisam necessariamente ter o ensino superior, tá? E aí vai variar. Existe muita controvérsia, sim. Infelizmente, a gente não fala a mesma língua, então cada um defende uma tese. E é onde, às vezes, na maioria das vezes, as informações se chocam, né? Então, ela passou com uma consultora e aí a consultora pediu para fazer, né, determinadas procedimentos. E aí depois, às vezes, vai para o ambulatório com a gente e aí acaba, às vezes, chocando um pouco. Mas, assim, não toda, não é a grande maioria, não, né? Mas existe algumas, acredito que as escolas, né? Que seguem algumas coisas, assim, às vezes não tão atualizadas.
Eu quero trazer agora um pouco de polêmica. Opa. Para as mães, principalmente. A gente sabe que os primeiros 6 meses de vida, a criança vai ficar lá numa amamentação exclusiva. Depois, essa amamentação pode ir até os 2 anos. Só que tem... 2 anos ou mais. Isso, é aí que eu quero entrar. Pode amamentar até mais de 2 anos, é proibido, a mãe pode deixar, até quando que pode amamentar, porque isso aí tem mãe que quer parar, a criança não quer, isso aí vai gerando uma série de atritos ali. Sim. Quando que a amamentação termina? Quando um dos dois não querem mais. Então, se a mãe se sentir incomodada e não por algum motivo não quer mais amamentar, ela vai interromper a amamentação. Ou se o bebê não acaba deixando. O próprio bebê às vezes acaba deixando. Então, o que o Ministério recomenda até os 6 meses exclusivamente e depois, né, complementado até 2 anos ou mais. Esse ou mais ele deixa livre a critério da paciente. Então, ela que vai decidir, ela ou o bebê, né, que vão decidir quem não vai querer mais primeiro. Então, se tem 5 anos, tem 7... Então, mas aproveitando a pergunta polêmica do meu amigo, uma criança com mais de 2 anos, ela já come carne, Sim. ela tem quase toda a sua dentição primária pronta. Sim. Qual o valor nutricional do leite diante da dieta que ela já tem? Ela come verdura, ela come fruta. O quão o leite acrescenta, em sentido de que vai crescer, que é importante para a dieta dela, ou é mais o vínculo que essa criança tem com a mãe? É mais o vínculo, né? Porém, nós não deveríamos consumir outro tipo de leite. Cada mamífero produz o leite específico. E aí, o que acaba para cada filho, né? O que acaba acontecendo? Que aí, a gente acaba... Pode voltar? Claro. De onde eu volto? Faz a pergunta de novo. O que eu perguntei? Você perguntou depois dos 2 anos, qual que é o valor. Tá bom. Vamos lá? 1, 2, 3. Aproveitando a pergunta do João, aleitamento exclusivo, 6 primeiros meses. Você disse que depois de 2 anos, ou a criança não deseja mais, ou a mãe, um dos dois vai falar não e acaba a amamentação. Mas vamos supor que nenhum dos dois falou não. Qual o valor nutricional desse leite para uma criança que tem 3, 4 anos, né? Já que ela já tem uma dieta muito rica, né? Sim. Em verduras, legumes, carnes diversas, ovos. Isso é importante para o crescimento e desenvolvimento dela? Ou esse leite, esse ato de amamentar numa criança de 4 anos, por exemplo, tem mais um vínculo emocional da mãe com a criança? É mais um vínculo emocional e afetivo, porém ele acaba complementando aí a dieta. Mas é muito melhor a gente continuar a amamentação do que introduzir um leite de vaca, por exemplo, né? Porque cada mamífero produz leite para o seu filhote, né? Então, o ser humano produz para o ser humano, a vaca para o bezerro. Então, a gente não deveria consumir por conta de bactérias e tudo mais que podem ainda estar presentes e eu enrolei. Você pode continuar cada mamífero produz o seu leite? Tá. Peraí, deixa eu pensar na resposta. Tá, vamos lá. Cada mamífero produz o leite para o seu filhote, né? Então, nós não deveríamos aí consumir, porque o intestino, ele, em fase nenhuma da nossa vida, né? Ele está preparado para digerir esse tipo de alimento. Então, por isso que é importante para a gente continuar aí. E aí, quando a mãe ou o filho não quiserem mais, e aí não precisa mais ter contato com o leite. Pode ter, né, contato com os derivados e tudo mais, mas ele não vai sentir essa falta. Agora vamos entrar em outras polêmicas. Tá polêmico hoje, João. Hoje eu tô. A criança tá tomando só amamentação, só tá amamentação exclusiva. E aí muitas vezes entra a parte da chupeta. Vamos começar pela chupeta. Essa chupeta vai interferir na pega, por exemplo? Outra coisa, essa mãe também está amamentando, mas voltou a trabalhar, que a gente discutiu já. E aí nos intervalos, aí não dá para ela estar lá, às vezes ela deixa o
o leite, mas aí esse leite vai para uma mamadeira, vai para alguma coisa e aí a criança começa também o contato com a mamadeira. Tanto a chupeta quanto a mamadeira, ela pode ter interferências na amamentação? Pode, principalmente após o nascimento. O bebê pode fazer inversão de bico e depois ter muita dificuldade de pegar o peito. E aí a gente tem que usar a técnica de relactação para fazer esse bebê entender que ele precisa sugar para o leite vir. Por quê? Na mamadeira é muito fácil, né? Ele não precisa sugar. Ele vai abrir e fechar a boquinha lá e o leite já vai descer. Porém, depois ele fica como se fosse preguiçoso, né? Porque se o leite tá vindo fácil, por que eu vou ter esforço agora? E aí é onde o bebê faz inversão de bico. E a chupeta também da mesma maneira. Porque a chupeta toca o céu da boca do bebê e ele tem instinto de sucção e ele vai sugar. Então ele vai ficar sugando. Eu sempre brinco que a chupeta é o cala-boca do bebê. Né? Eu não quero saber o porquê você tá chorando. Não quero saber. Então eu vou lá e coloco a chupeta. Porque ele não vai chorar. Né? Ele vai ficar sugando. A sucção traz saciedade pro bebê. E aí ele vai ficar lá. Então eu não vou saber se o bebê tá com fome. Eu não vou saber se ele tá sujo, né? Porque ele não vai chorar. Porque qual que é o intuito? O bebê chora, o que que a mãe faz? Vai lá correndo, né? Ver o que tá acontecendo. Já põe no peito. Eu sempre falo, a primeira opção é sempre peito. O bebê chorou? Peito. Ah, não é isso, não quer. Ele realmente já tá saciado. Então aí a gente vai ver. Fralda, né? Às vezes ele só quer colo mesmo. E eu também sempre oriento as pacientes. Se a gente não pegar agora, vai pegar com 30 anos? Não, né? Tem que pegar agora. Tua mãe não consegue pegar não, cara. Mas não mais de 100. A gente tem que aproveitar. Quando você vai numa loja de roupa de RN, crianças menos de 2 anos, tem sempre aquela glôndula cheia de chupeta, de tipos de mamadeira. Faz diferença isso? Não. Então existe um bico que é menos prejudicial que o outro, um bico de material tal. Não. Isso é para vender. Exatamente. Infelizmente, qualquer tipo de bico vai atrapalhar a amamentação. E no pós, né, depois, quando a mãe voltar a trabalhar, o bebê não faz mais a inversão de bico. Porém, o bico vai trazer prejuízos de arcada dentária, né, e tudo mais. Mas assim, ele já não faz, depois de tanto tempo amamentando, ele já não vai mais fazer inversão de bico, né? Mas também não tem um porquê. Porque aí a gente já pode ou dar num copinho. Existe aquela mamadeira que é de colher dosadora, que não é um bico, é uma colherzinha. Também a gente pode estar dando leite por ali, pra ele. Mas depois disso, de um tempo, ele já não faz mais inversão. Ô João, a Marcelinha tem quantos anos? 15. A Valentina tem 14, a Eduarda tem 11. Cara, a gente deu vontade até de ter um nenê pra ver como que vai amamentar, viu, meu? Já pensou? Não exagera. Com 50 anos você pai de novo? Meu Deus. Não dá. Tá. Ludmila, tem muitos pacientes que estão amamentando, mas por crença ou por fala da sogra, da mãe, da vizinha, acha que o leite está fraco. Eu tô com o leite fraco, não tá sustentando essa criança, a criança tá chorando. Muitas vezes, por conta, já vai lá, compra a fórmula e Que começa, elas acham, né? que deve ser, né? Existe leite fraco? Não. Gente, pelo amor de Deus, não existe leite fraco, tá? Existe amamentação inadequada. Se o bebê tá chorando é porque você não tá deixando tempo suficiente. E o que elas não entendem é que o leite materno, ele é de fácil absorção. Então, o bebê mamou agora, daqui 2 horas ele vai ter fome novamente. Por quê? Já absorveu, né? Muitas vezes absorveu e já até eliminou, e aí ele vai querer de novo. A forma, por contrapartida, é um produto artificial, né? E aí ele deixa essa saciedade, né, por mais tempo. Eu sempre brinco com as pacientes. Eu falo assim, ó, quando você come uma bacia de salada, daqui 2 horas você não tem fome? A salada não é à vontade? E o McDonald's? A gente não pode ficar comendo à vontade, porque é um produto industrial, né? Então eu falo, gente, por isso que o bebê tem fome. Por quê? É o melhor pro bebê. O que é melhor? Um Mac ou uma salada? A salada, né? E aí eu falo, por isso que o bebê, ele mama mais tempo, só que logo após ele já quer mamar de novo. E é normal.
né? E o bebê tem que mamar mesmo. Então, quanto mais ele for amamentado, melhor para ele. Até quando esse bebê tem que ficar aí, a gente tem que ficar estimulando esse bebê. Assim, ao nascer, a gente tem que ficar acordando ele, tá? O Ministério preconiza de 8 a 12 vezes no dia que esse bebê tem que ir pro peito. Ele não fala uma quantidade de tempo, olha, tem que ficar 40, 50 minutos o bebê no peito, não fala. Porém, ele fala até que as mamas fiquem flácidas. Só que no início da produção, quando é colostro ainda, a mama fica flácida. Então, a gente orienta ela a deixar pelo menos uma meia horinha ou mais. Porque tem bebê que já na primeira semana de vida, às vezes fica 40, 50 minutos. Então, assim, se ficar mais, maravilha. Mas se ficar menos que isso, pra gente ir estimulando, às vezes acordando o bebê, às vezes tirando a roupinha, para que ele fique um tempo maior. Justamente para ele ter um pouco mais de, né, o colostro, que é mais fácil a absorção ainda. Então, para que ele consiga ficar saciado e já inicie no ganho de peso. Nessas mulheres que estão amamentando e por alguma razão já introduziram um leite artificial, de vaca, vamos falar o leite mais comum. Qual o impacto do uso de achocolatados, dessas farinhas lácteas, na nossa época maisena, né? Em misturar nesse leite de vaca, que é o leite mais comum, mais acessível, no sentido de que daqui a pouco ele não vai mais querer o leite materno, por conta de ter que sugar, de ser mais trabalhoso para atingir. Existe um balanço, para cada X mamadas no peito, eu posso colocar 2 mamadeiras, assim. Como que é isso daí? Não existe. Inclusive, todos esses, né, eles têm o teor muito alto de açúcar, e isso faz muito mal faz mal para todo mundo, principalmente para uma criança, né, para um bebê. E também os estudos mostram pra gente que nós temos a grande quantidade de adultos obesos hoje em dia é justamente por conta da alimentação, né? É um reflexo da alimentação lá na infância. Então, isso não, é só leite materno mesmo. Não precisa ficar complementando. Se a amamentação tá dando certo, não tem por que eu complementar. E muito menos com açúcar, né? Com essa guandi, esses produtos aí. Tem muitos pacientes que vão com a criança, ela tá amamentação exclusiva e a criança não evacua. O leite tá prendendo o intestino da criança. Aí a pergunta é, o leite materno prende o intestino da criança ou ele é tão aproveitado pela criança que tudo é absorvido e sobra pouco para ele evacuar? Exatamente. Ele é tão bom que tudo é absorvido e sobra muito pouco. Então, assim, até uma semana, essa criança sem evacuar, a gente considera normal. Desde que exclusivamente no peito, tá? E aí a gente vai avaliar, não tem distensão abdominal nem nada. Porque senão começa a dar chá de ameixa, começa a fazer um monte de Pelo coisa, amor de né? Deus. Não, nada de chás, nada de água. Até o 6º mês de vida o bebê não precisa, somente peito. No seu dia a dia, você deve ouvir muitas histórias, né? Eu lembro que a minha esposa colocou uma fitinha vermelha para não pegar quebrante na criança. Tem essas coisas. Soluço, assim, pra pôr na testa. O quanto isso impacta na amamentação? Muito. Né? A história da avó, da vizinha falar, da tia mais velha, né? Então, há muito folclore, né? Muito. De que isso pode, isso que não pode, que o João falou, do leite fraco. Há sempre necessidade de colocar essa criança para arrotar. Com Isso é uma certeza. coisa importante. Com certeza. Após as mamadas, assim, né, acabou de mamar, eu vou colocar a criança, o bebê em pé, né, segurar em pezinho. E aí a gente tem que segurar pelo menos uns 20 minutinhos esse bebê. Porque às vezes a gente acaba de pegar o bebê e ouve o arroto, mas não deu tempo do leite, né, chegar até o estômago, que demora um pouquinho ainda, até porque o organismo do bebê é imaturo, né. Então a gente tem que esperar pelo menos 20 minutos. E as sogras palpiteiras, né?
os familiares mais velhos, que já vêm com essas crenças aí antigas, né? De que tem que fazer isso, de que tem que dar chá pro bebê, de que, né, tem que pôr a fitinha, não sei o quê. Teve uma história que me chamou muito a atenção. A mãe chegou lá com uma fissura muito grande, né? Pegava todo o mamilo, até parte da areola. E ela disse que ela chegou chorando, aos prantos lá. E ela falou assim, olha, eu queria muito amamentar, muito mesmo, mas eu não tô conseguindo, eu não tô dando conta. A minha sogra disse que isso é normal, que ia doer mesmo, que ia sangrar mesmo, e que o dela caiu até um pedaço, mas que eu tenho que aguentar. Mas eu não tô aguentando. Eu falei, pelo amor de Deus, não é pra ser assim a amamentação. E aí foi orientado, mesmo machucado, consegui colocar o bebê no peito e ela conseguiu amamentar sem dor, após a laser terapia. Então é a correção da pega, né? Porque ela tava pegando, o bebê tava pegando só mamilo. Então, titias, vovós, Pelo amor de sogras, não deem esses conselhos, né, João? Por favor. Pede para pediatra da criança ajudar, para o obstetra que fez o parto, vai num desses ambulatórios de orientação a quem está amamentando, existe ajuda, e Sim. ajuda correta, né? Esses conhecimentos antigos têm o seu valor, mas hoje tem muita modernidade, muita coisa que facilita a vida dessas mulheres e elas não podem deixar de amamentar, Não. né? E ter conforto ao amamentar, Sim, né? tem que ser prazeroso, como Tem que você ser, disse, exatamente. senão não faz sentido. É pra ser prazeroso, não doloroso. Ô, João, Pois aprendemos é. bastante de amamentação, hein? Demais. Saímos daqui já com uma Expert. pós, hein? É. A gente pode. Eu já sou mastologista, É verdade. É. pra mim ficou mais fácil. Mas, Ludmila, só temos que te agradecer pela presença. Foi Eu que agradeço muito, pelo muito bom convite. mesmo ter você aqui. Muito conteúdo. Com certeza, nossa audiência sai enriquecida aqui com a sua presença. E obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Ludmila, mais uma vez obrigado. Você encerra o 10º episódio da 5ª temporada do podcast e logo logo vem novidade aí, né, João? Preparem-se para a próxima temporada. Vem aí a sexta. A sexta, parece que a abertura vai ter rock, né? Como sempre, Não, né? Nós spoiler. somos roqueiros. É isso aí. Nosso produtor está preparando já. Com certeza. Bom, não podemos deixar de agradecer os nossos patrocinadores, Padre Albino Saúde, Mercavejo e Laboratório Santa Rita. E aproveitando, convidar todos para visitar o nosso site www.antesdaconsulta.com. Lá vocês encontram o link do Spotify, do YouTube, Facebook e Instagram. Entrem lá e podem também acessar a todos os nossos episódios. Mais uma vez, obrigado pela audiência de todos e até a próxima temporada, não é isso, Eduardo? É isso aí. Tchau, tchau. Tchau.